Amém. 1 Samuel, capítulo 31, verso 4, a última frase diz o seguinte: Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Você sabe que a atividade pastoral é uma atividade desafiadora. Constantemente eu, como pastor, me encontro em situações que eu penso, meu Deus, e agora? As pessoas estão desesperadas, procurando uma ajuda, uma instrução. Mas eu confesso para você que, durante esses anos de ministério pastoral, a maior sinuca de bico que eu estive foi de uma vez receber uma ligação, um jovem da igreja, o seu pai havia se suicidado. E eles precisavam de alguém para fazer o ofício fúnebre, para falar no velório, orar pela família e trazer uma palavra para a família. E eu me vi ali naquela tarde, ao lado do caixão, tendo que trazer uma palavra para aquela família enlutada. Você sabe que a gente está vivendo o mês de setembro, e alguns estão chamando o mês de setembro de setembro amarelo, um mês de prevenção contra o suicídio. Uma das séries que mais tem feito sucesso na Netflix é uma série que trata desse assunto. Uma jovem que se mata e apresenta as suas razões. É curioso que ela grava uma série de fitas, são 13 razões, são 13 episódios, uma série de fitas endereçadas a algumas pessoas que têm a ver com as razões pelas quais ela se matou, ela se suicidou. E talvez você esteja perguntando, poxa, Aquiles, mas o que isso tem a ver? A Bíblia toda narra algumas histórias de suicídio. A primeira delas é a história de um homem chamado Abimeleque. Está no livro de Juízes. Abimeleque, ele matou 70 pessoas da sua família. 70 pessoas da sua família. E num dia ele teve o seu crânio rachado, porque uma mulher jogou uma pedra na sua cabeça. E ele disse para o seu escudeiro o seguinte: para que na história não fique registrado que uma mulher me matou, por favor, estenda a sua espada contra mim. A Bíblia também conta a história de um homem chamado Aitofel, que viveu nos dias de Davi. E Aitofel fazia parte ali do grupo político de Davi, de conselheiros. E Aitofel um dia não tem o seu conselho seguido. E por isso se enforca, se mata. A Bíblia fala também de um homem chamado Zinri, em 1 Reis, capítulo 16, que foi um conspirador. Ele usurpou o trono, que não era dele. Reinou por 7 dias, mas o povo não o quis. E a Bíblia diz então que ele taca fogo num lugar com ele dentro. E Zinri se mata. Muitos consideram Sansão como também um suicida. Você vai ver que no final da trajetória de Sansão, ele está no templo do deus Dagon, ali em Juízes capítulo 16, e existem milhares de filisteus, inimigos de Sansão. E Sansão então encosta num dos pilares do templo, e suas últimas palavras são: morra eu com os filisteus. E Sansão derruba as colunas de sustentação daquele templo, e ele morre com outras milhares e milhares de pessoas. Talvez o caso de suicídio mais famoso da história seja o de Judas Iscariotes. Todo mundo sabe. Vende Jesus por 30 moedas de prata, e tomado de remorso, Judas se enforca. Você conhece essa história. E aqui está um dos relatos bíblicos sobre suicídio. O primeiro rei da história de Israel. Um homem que começou muito bem,
Se for ler a trajetória de Saul, é uma trajetória lá no início muito bonita, um homem de uma família de posses. A Bíblia diz que em Israel não existia homem mais bonito do que Saul. A Bíblia diz que dos ombros para cima ele sobressaía a toda a nação, ele era um homem alto, bonito. Deus o enche com o Espírito Santo, transforma o seu coração, ele se torna, além de rei, um profeta também, ele profetiza, mas que termina a sua história de uma maneira muito triste. Cercado por seus inimigos, Saul vira-se para o seu escudeiro e diz o seguinte: para que os meus inimigos não me matem, me mate você. E a Bíblia diz que seu escudeiro se recusa a matá-lo. O escudeiro é um guarda-costas, e Saul então se lança sobre a sua espada, o texto que a gente leu, e posteriormente o seu escudeiro também se lança sobre a sua espada. Por que eu estou falando hoje, nesse domingo, sobre esse assunto? Porque nos meus anos de ministério até aqui, e talvez você de pronto vai estranhar o que eu vou dizer, mas entenda, eu tenho visto mais pessoas se suicidarem do que serem assassinadas. Eu tenho visto, durante a minha trajetória, mais pessoas se ferirem do que serem feridas. A história e a experiência têm me mostrado que mais pessoas se lançam sobre sua espada do que são atingidos por uma espada de terceiro. Por exemplo, eu vejo como pastor inúmeras pessoas, dia a dia, se matando aos poucos espiritualmente. Param de orar, param de ler a Bíblia, começam a negociar os cultos da igreja, vem quando dá, vem quando tem vontade, vem quando não tem um outro compromisso, começam a brincar com o pecado, e de repente a pessoa morre espiritualmente, morre, desviou. Quantas pessoas eu encontro, elas dizem: eu não tenho mais força para voltar. Foi uma ação de um terceiro? Não. Foi ela que aos poucos, com suas atitudes, foi se matando, foi acabando com a sua própria vida espiritual. Eu vejo, por exemplo, pessoas cometendo suicídio emocional. Quantas pessoas estão mortas emocionalmente? Por quê? Não perdoam, alimentam ódio, ressentimento, desejo de vingança, são ressentidas, têm relacionamentos tóxicos, só se relaciona com quem faz mal, com quem não presta, e de repente a pessoa emocionalmente vai o quê? Vai morrendo. Ela mesma, com suas atitudes, acabou se matando. Vejo gente, por exemplo, cometer suicídio profissional. Você vê, às vezes, a carreira da pessoa. Fala: poxa, mas fulano é talentoso, por que a carreira dele não anda? Por que os negócios não andam? Por que a vida não anda? Daí você vai descobrir que o cara é relapso no trabalho, quando não é mesmo, preguiçoso, é tardio para chegar, mas apressado para sair, nunca está disponível, e daqui a pouco a carreira, a vida profissional está acabando, está minguando. Por quê? Por causa do mercado, por causa de fatores externos? Não, muitas vezes, e eu não estou dizendo que essas coisas também não existam, coisas externas, mas porque muitas vezes a pessoa mesmo se mata. Eu já vi pastores cometerem suicídio ministerial. Gente que começou bem, que tinha um chamado, que era apaixonada pela obra, mas daqui a pouco começou a brincar com aquilo que é sagrado, começou a botar o pé pelas mãos, a relativizar o pecado, a não ter mais compromisso com excelência. Eu me lembro que eu tive um líder, muitos anos atrás, de um ministério. Eu fazia parte de um ministério dentro da igreja e ele liderava esse ministério. E ele era um camarada muito talentoso, brilhante, aliás, até hoje, extremamente talentoso e brilhante. Mas ele tinha um sério problema com o horário.
Sabe aquela pessoa que 30 minutos para ela está dentro de uma margem de erro? Tolerante. Conhece gente assim? Não. 9 para ele pode ser 9h30, 9h25. E eu me lembro de uma vez chamar esse amigo e dizer para ele, falei, cara, você está errando o pé. Você não pode fazer isso. Você está perdendo a sua credibilidade diante dos liderados. Olha, você marcou 9, eu cheguei aqui 10 para as 9. Tem mulheres aqui que deixam os filhos em casa. Você precisa respeitar isso. E eu me lembro de, naquele dia, eu ter falado na boa com ele, ele ter me dito o seguinte, eu jamais vou me esquecer disso. Ele falou, sabe o que você tem que fazer, Aquiles? Você tem que chegar no horário, sentar, fechar sua boca e me esperar. Os anos se passaram. De vez em quando ele entra em contato comigo para pedir uma ajuda financeira. Alguém acabou com o ministério dele? Não. Ele mesmo. Ele se matou. Ele, com suas atitudes, com suas posturas, com a sua, seu desleixo, seu relaxo, foi acabando com o seu ministério. Ele se suicidou ministerialmente. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que se a gente não cuidar, nós nos tornamos os nossos maiores inimigos. É que se a gente não prestar atenção, nós nos tornamos os nossos maiores algozes. Eu não sei você, mas ao longo da minha vida, eu posso falar por mim, mas ninguém me prejudicou mais do que eu mesmo. As maiores dificuldades que eu enfrentei na minha vida, financeira, ministerial, espiritual, emocional, de relacionamentos, não foram criadas por outras pessoas. Foi eu que errei. Foi eu que falhei. Interessante que, até quando alguém me ofendeu, essa pessoa só conseguiu me ofender com o meu consentimento. É como se ela botasse a espada e eu pulasse em cima da espada dela. E eu gostaria hoje de deixar uma palavra para você, aproveitando esse setembro amarelo de prevenção ao suicídio. Como é que a gente consegue se prevenir desse ato contra a gente mesmo, que alguns hoje chamam de autossabotagem? É você trabalhar contra si. Como é que a gente evita acabar com a nossa própria vida? Como se prevenir do suicídio? Eu peguei a história de Saul e eu pontuei 2 coisas apenas que podem me ajudar e te ajudar a ficar livre dessa praga que pode exterminar a nossa vida espiritual, emocional, ministerial, pode acabar com o nosso casamento e por aí afora. Primeiro, se você quer ficar livre disso, troque suas justificativas por arrependimento. Quero que você repita isso comigo. Diga assim: troque suas justificativas por arrependimento. A principal característica de Saul, preste atenção nisso, não está ligada ao fato dele cometer erros, porque todos nós cometemos erros. Mas a principal característica de Saul está no fato dele não ser capaz de reconhecê-los. Em nenhum momento da história de Saul você vai ver a palavra eu errei. Você nunca vai ver. Você conhece pessoas assim? Ou quem sabe você tem essa falha de jamais reconhecer seus erros. Toda vez que Saul é repreendido, você vai ver que o profeta Samuel é a boca de Deus para Saul, é quem o chama a atenção, é quem bota o dedo na cara dele. Você vai ver que todas as vezes que Saul é repreendido, ele apresenta não arrependimento, ele apresenta um argumento, uma desculpa, uma justificativa. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 13, a partir do verso 8, Saul ele oferece o holocausto. Isso era uma atribuição espiritual e não política, ele não poderia fazer isso. Quando Samuel chega,
Samuel pergunta para ele: que fizeste? E você se lembra do texto? Saul literalmente culpa Deus e o mundo por sua atitude errada. Ele diz para Samuel o seguinte, ele diz: o povo estava se espalhando. Primeira justificativa dele, ele joga a culpa no povo, nas pessoas. Já viu gente que a culpa é sempre do outro? Ele terceiriza as suas atitudes erradas. Depois ele diz o seguinte: e que tu não vinha nos dias aprazados. Quer dizer, ele culpa o povo e agora ele culpa o profeta. Ele culpa o repreensor. É muito comum você ver alguém sendo chamado a atenção e ela dizer o seguinte: mas quem é você para falar isso? Com que moral você fala? Você também isso, você também aquilo. Essa é a postura de Saul. Fala, você também não veio nos dias aprazados. Depois ele diz o seguinte: e os inimigos estavam acampados em Miquimás. Ele coloca a culpa nos inimigos. Você já viu o crente que bota a culpa no diabo o tempo todo? Ele bebe por causa do Zé Pilintra. Ele pula a cerca por causa da pombagira. A vida profissional não vai para frente por causa de Maria Mulambo, por causa de tranca-rua. Ele está sempre culpando Satanás pelos seus erros, pelos seus equívocos. Ele diz: os inimigos. Depois ele diz que o próprio Deus tem parte nisso. Ele diz: e ainda eu não tinha obtido a benevolência do Senhor. Ele diz: eu fiz porque Deus também. Você já viu, é curioso, né? Às vezes a gente pergunta para alguém, você já deve ter perguntado para alguém: como é que você está? E a pessoa respondeu assim, está como Deus quer. Ouviu isso não? Agora, você já viu alguém bem espiritualmente, prosperando nos negócios, responder está como Deus quer? Normalmente essa resposta, está como Deus quer, é o que, gente? É uma forma de dizer o seguinte: está ruim, mas não tem a ver comigo. É a vontade de Deus. É jogar para Deus sua responsabilidade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é o que para nós? Boa, agradável e perfeita. E que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Mas ele diz o seguinte: não, mas é a vontade de Deus. Meu casamento está assim por causa da vontade de Deus, minhas finanças estão assim por causa da vontade de Deus, minha empresa está assim por causa da vontade de Deus. É a vontade de Deus. E depois ele culpa as circunstâncias. Ele diz: forçado pelas circunstâncias. Tem até um ditado que fala: a ocasião faz o ladrão. A pessoa diz: não, eu fui obrigado, eu fui pressionado, eu fui impelido, eu não queria, mas eu fui forçado a fazer isso. Na verdade, a gente desenvolve, tem aprimorado desde o Éden essa coisa de apresentar justificativa, argumento e não nos arrepender. Quando Deus chegou para Adão no jardim e disse: Adão, você comeu o fruto que eu proibi que você comesse? O que é que Adão falou, gente? A mulher que tu me deste. Ele apontou para duas direções. Primeiro para a mulher. Fala: não tem a ver comigo não, foi ela. E tem uma coisa: eu não pedi mulher nenhuma, foi o Senhor que me deu. É muito interessante que ele gostou da mulher que ele recebeu, tanto é que nasceu Caim, nasceu Abel, nasceu Sete, e a gente está aqui hoje. Por causa que ele gostou da irmã Eva lá atrás. Mas ele apresenta uma justificativa, ao invés de se arrepender. Tanto é que ele é colocado para fora do jardim. O problema da justificativa é que ela sempre vai adiar a solução. O que é isso? A justificativa, o argumento, a desculpa, ela pode limpar sua barra momentaneamente, mas ela não vai resolver seu problema. Porque você vai repetir o erro lá na frente. Então, é aquela coisa de a desculpa jogar para frente
uma mudança que poderia ser iniciada agora, se eu me arrependesse. Porque o que é arrependimento? Arrependimento vem da palavra metanoia, mudança de mente. É quando vira a chave, é quando a mente muda. Mas ao invés disso, a gente muitas vezes apresenta um argumento, uma justificativa. Muita gente se pega pensando, poxa, Deus foi tão misericordioso com Davi, complacente, e com Saul ele foi tão severo. Que assim, Saul faz o que, gente? É como se hoje ele só ministrasse a ceia. Que é uma coisa importante, mas não é qualquer pessoa que pode ministrar a ceia. E Davi faz o quê? Adultera, enche o marido da mulher de cachaça, e ainda por cima manda matar o camarada e fica com a mulher dele. Mas daí a gente fala, poxa, e Deus limpou a barra de Davi, está tudo certo, e de Saul por causa de um pecadinho, por causa de um negocinho aí, insignificante, mas você vai ver que quando Davi é repreendido, o profeta Natan vai lá e bota o dedo na cara dele e fala, Davi, você é esse homem. Você se lembra o que Davi disse? Pequei contra o Senhor. Bateu no peito e falou, eu pequei. Se fosse Saul, talvez ele ia dizer o seguinte, ô Natan, cara, é por nada não, sei que você é profeta, mas você viu que Batseba é um avião, né, cara? Eu não tenho sangue de barata. Ela estava tomando banho com a janela aberta, porque você vai ler o texto, ele está no terraço, e ele vê a mulher tomando banho, tudo começa aí. Mas ele não culpa a janela aberta, ele não culpa o fato da mulher ser bonita ou não, ele diz, eu pequei contra o Senhor. Em outro caso, Davi levanta o recenseamento. Ele quer medir o tamanho da sua glória, do seu poderio. E a Bíblia diz que isso não agradou o coração de Deus. E Deus então dá para Davi 3 alternativas, 3 castigos. E ele escolhe uma praga que ia durar 3 dias na nação. E a Bíblia diz que essa praga vem e começam a morrer gente. Milhares de pessoas, milhares de pessoas. E me chama a atenção a oração que Davi faz em 2 Samuel 24, 17. Presta atenção no que Davi ora quando pessoas estão sendo prejudicadas por causa de uma atitude errada que ele tomou. Ele diz o seguinte, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja pois, presta atenção nisso, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Olha o coração de Davi, olha porque Deus o perdoa, olha porque Davi é considerado homem segundo o coração de Deus, porque quando ele erra, quando ele peca, ele não aponta para os outros, ele aponta para si, diz, fui eu que pequei. Fui eu que errei, não é culpa de ninguém não. Poderia ficar atrás aqui de desculpa, de justificativa, mas Deus não é certo as pessoas sofrerem por causa de um erro meu. Se for preciso, pesa a tua mão contra mim e contra a minha casa, mas não faz isso com essas pessoas. Engraçado é que a atitude de Saul é o que, gente? Inversa. É a de jogar nas costas do povo seus próprios erros e seus próprios pecados. Salomão, em Provérbios 29, 1, diz que o homem que muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, não se dobra, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que Salomão está falando? Que a pessoa que não se arrepende, não se curva, não se dobra, é o orgulhoso, que a soberba precede a queda, a ruína. De repente a pessoa será destruída, ela nem percebe. Você já viu gente que o pecado cauterizou? Já viu gente que ela faz coisa errada e para ela tanto faz, como tanto fez, ela completamente perdeu a vergonha, a noção. É aquele texto onde Esaú
busca o arrependimento com lágrimas. Hebreus fala, mas não conseguiu achar lugar de arrependimento dentro do seu coração. Isso aconteceu com Caim quando Deus foi o repreender, lembra? Deus falou, cadê seu irmão? Ele, ao invés de apresentar um arrependimento, ele diz para Deus, por acaso eu sou babado, meu irmão? Olha o coração de Caim. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Em outras palavras, quem tem filho barbado é gato. Não é assim que a gente fala? Quem tem filho grande é elefante. Eu tenho que ficar cuidando dos outros, ao invés de se arrepender. Ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele não se dobra. É por isso que ele é destruído. E tem gente agarrada em justificativas. Não, eu sou assim porque minha família é assim. Eu sou assim porque eu tenho sangue de espanhol. Já ouviu essa? Eu sou italiano com bugre. Tá, isso te dá licença para você sair dando coice no mundo. A brigar no trânsito, arrumar confusão no trabalho, no serviço, a fazer da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, um inferno, por causa do seu sangue espanhol, por causa do seu sangue italiano ou bugre. É mais fácil apresentar uma justificativa do que um arrependimento. Você quer se prevenir contra o suicídio, quer ficar livre de você trabalhar contra si, troque suas justificativas por arrependimento. Escute algo, Deus não tem problema em nos perdoar. O maior problema está em nós nos arrependermos. Deus tem graça suficiente para nos perdoar, mas Deus só pode perdoar quando a gente se arrepender. Segundo lugar, desde cedo hoje essa igreja está num clima bem tenso. Fala aí para o seu vizinho, agora piora um pouco. Isso pode ser uma melhora. Se você quer se ver livre do suicídio, troque a aprovação dos homens pela aprovação de Deus. Vamos repetir? Diga, troque a aprovação dos homens pela aprovação de Deus. Segunda marca na vida de Saul é a seguinte, é que para ele reputação é mais importante do que caráter. Para Saul, reputação é mais importante do que caráter. O que é isso? Reputação é o que os outros pensam de mim. É a opinião dos outros a meu respeito. E caráter é a opinião de Deus sobre mim. Caráter é quem eu sou quando ninguém está me vendo. Você vai ver na trajetória de Saul, que a vida de Saul é marcada por isso. No fundo, ele quer estar bem com a opinião pública. O que Deus está pensando sobre ele não é tão importante. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, você vai ver algo interessante. É o texto, eu preciso correr, que Saul recebe uma ordem de Deus para que ele mate todo o povo, para que ele mate os inimigos, mate os animais, extermine toda a nação. E ele vai. E a Bíblia diz que ele obedece parcialmente a Deus. Ele preserva o rei e preserva o quê? Lembra disso, não? Os melhores animais. A Bíblia diz então que ele chega para Samuel com a maior cara lavada e diz, você viu que eu fiz tudo certinho e tal? Samuel falou, rapaz, curioso, eu estou ouvindo um boi, um zunido, um negócio aqui. Deus diz, então, esqueci de te falar. Eu trouxe os melhores bois para a gente sacrificar ao Senhor. Você já viu gente que faz o errado e ainda quer receber uma medalha? Um troféu? Saul apresenta esse argumento, como sempre, está apresentando argumentos e justificativas. É nesse texto que Samuel diz a frase que ficou marcada para a história, obedecer é melhor do que sacrificar. É nesse texto também que Samuel diz que o pecado de rebelião, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, o rebelde, aquele que tem uma direção,
aquele que sabe o que deve fazer, mas transgride, mas é rebelde, não leva em conta, não leva em consideração. Daí a Bíblia diz o seguinte, que Saul fica com aquele negócio de querendo que Samuel limpasse a barra dele. Ele diz, olha só, o versículo de número 30, ele fala para Samuel o seguinte, porque Samuel, entenda isso, Samuel tinha um caráter ilibado. Toda a nação, andar com Samuel, é dizer o seguinte, esse cara é sério. Samuel não alisa ninguém, ele bota o dedo na ferida. Tanto é que no final da vida dele, ele chega para a nação e diz o seguinte, eu devo alguma coisa para alguém aqui? Alguém tem alguma coisa para falar de mim, da minha vida? Ninguém tem nada para falar dele. E Saul, quando é repreendido, ele diz, volta comigo. E ele fala o seguinte, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo, diante dos líderes do povo, e diante de Israel, volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Você vai ver que Samuel rejeita, fala, cara, eu não vou voltar com você. E a Bíblia diz que Samuel se vira para ir embora, Saul agarra na roupa de Samuel, e a Bíblia diz que a túnica de Samuel se rasga. E é nesse momento em que Samuel vira-se para Saul e diz, hoje o Senhor rasgou o reino de você, acabou para você. Mas ele diz, mas volte comigo. Ele não está preocupado com a opinião de Deus, ele está preocupado com o status quo, com o que as pessoas pensam, com o que a nação pensa, preservar a sua imagem diante da opinião pública. E, gente, vou abrir um parênteses aqui, estar bem com a opinião pública pode ser a sua maior escravidão. Sabe por quê? Porque para estar bem com os outros, a gente compra o que não pode, e daí se endivida. Para estar bem com os outros, a gente vai onde não deveria ir, porque senão, vai ficar triste. Você sabe que é errado, mas vai. Mente para si, negocia os valores, relativiza os princípios. E o Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa vai se emaranhando, vai caindo, enfim, tudo começou com o quê? Com uma preocupação. Opinião dos outros. O que é que os outros vão pensar? Houve uma época na minha vida, na minha adolescência, que estar bem com a opinião pública, sabe o que era? Dentro da minha classe, dentro do meu contexto, eu fumar maconha. Porque boa parte dos meus amigos fumavam maconha. Então, quem não fumava maconha era o quê? Careta, crente, que é lá, papapá. Então, eu sei resolver. Eu vou ficar preocupado com a opinião de Deus, ou vou ficar preocupado com a opinião dos meus amiguíssimos da escola? Houve uma época que, lá na minha escola, obedecer à opinião pública era deixar de ir na vigília. Toda sexta a gente tinha uma vigília na igreja, para ir para a destilaria. Quem lembra da destilaria? Lá na Dr. Paulo, lá embaixo. E ele dizia, o que é vigília? Você está louco, rapaz, você tem 16 anos. Por que larga isso para lá? Eu me lembro até que tinha uma moça na escola, assim, que eu achava ela, assim, meu Deus do céu. Linda, maravilhosa. E um dia, uma segunda-feira, ela chegou para mim, ela falou, Aquiles, te procurei na destilaria, não te achei. Eu falei, Jesus, o senhor está começando já a abusar da minha... Eu tô segurando a onda, mas também... Sabe, às vezes, estar bem com a opinião pública significa isso, você negociar seus valores, negociar seus princípios, frequentar ambientes que você sabe que não deve frequentar, fazer coisas que você sabe que não deve fazer, assinar papéis que você sabe que não deve assinar. Por quê? Porque você precisa estar bem com as pessoas.
que é que a opinião pública está te exigindo? O que é que essa sociedade de hoje está pedindo para você e que talvez esteja te matando? Porque Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quantas pessoas estão perdendo a sua alma no meio do caminho? Porque estão anegociando, eu não estou dizendo no sentido apocalíptico da coisa, lá na frente, não. Estão se perdendo no caminho, nem se reconhecem mais. Porque não mentiam, agora mentem, para estar bem com a opinião pública. Porque não faziam esquema, agora fazem. Então, gente, a voz do povo nunca foi a voz de Deus, por favor. Você já devia saber disso. O povo queria Barrabás e mandou crucificar Jesus. A voz do povo, a gente está tão impregnado com esse conceito de democracia, mas não existe biblicamente. Pelo contrário, você vai ver que os homens e mulheres de Deus que fizeram história sempre foram contra a maioria. Olhe para Daniel, olhe para Sadraque, olhe para Mesaque, olhe para Abidnego, olhe para José, olhe para Jesus, olhe para os apóstolos no Novo Testamento. Então, antes de tomar uma decisão importante na sua vida, pergunte a opinião de Deus. Pergunte a Deus o que o Senhor pensa a respeito disso, porque eu sei que você pergunta a opinião da sua cabeleireira. Eu sei que você pergunta a opinião da sua manicure. Eu sei que você pergunta a opinião do cara que senta do seu lado no escritório, ou na carteira da frente da faculdade, do cursinho. Eu sei disso. Não tem nada de errado a gente buscar conselho. Mas a questão é a seguinte: e a opinião de Deus? E a vontade de Deus? E a palavra de Deus? E a direção de Deus? Davi disse, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que Davi está falando? Minhas atitudes, antes de eu dar cada passo que ilumina o meu passo, é a tua palavra. Ela é a minha bússola. Ela é a minha direção. Houve um momento na vida dos apóstolos em que baixaram um decreto, vocês não podem mais pregar, lembra disso? Eles começaram a fazer milagres, o povo começou a questionar a religião da época, e daí Pedro se levanta e os demais apóstolos em Atos 5, 29 diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele diz, a gente tem que tomar uma decisão, ou a gente obedece a Deus, agrada a Deus, ou então nós agradamos aos homens, nós vamos agradar a Deus. E se esse evangelho chegou até nós 2000 anos depois, do outro lado do mundo, foi por essa simples decisão dos apóstolos. Eles romperam com a opinião pública e ficaram com a opinião do alto. Paulo, em Gálatas, capítulo 1, verso 10, escreve algo forte. Eu confesso para você, quando eu li, eu tremi na base, porque é um texto muito forte. Ele diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? E olha só como ele termina. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo está falando que é incompatível a vida cristã, o serviço no reino, ser servo de Cristo e viver escravo da opinião pública, da opinião dos outros. Eu quero concluir a minha fala, com o encontro de Jesus com 3 pessoas que estavam se matando, estavam acabando com a própria vida. O primeiro estava cometendo um suicídio ministerial, Pedro. Você conhece a história? Pedro foi tirado do mar, da pesca, para ser o que, gente? Pescador de homens. Ele nega Cristo e volta para onde? Volta para o lugar da onde Deus o havia tirado. E a Bíblia diz que Jesus, vai lá, Deus tem planos com Pedro. Pedro é quem, algumas semanas depois, ali já na frente do Pentecostes, ele vai pregar e 3.000 pessoas vão se batizar.
Pedro é aquele que no capítulo 3 de Atos, na porta do Templo Formosa, vai dizer para aquele paralítico, coxo de nascença, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pedro vai curar pessoas com a sua sombra, vai escrever 2 epístolas, vai liderar toda a igreja primitiva da época, vai pregar na casa de Cornélio, ele é o primeiro que prega para os gentios, mas ele está se matando ministerialmente, ele está acabando com o plano de Deus para a vida dele. E Jesus aparece para ele e diz, você me ama? Então apacente as minhas ovelhas. Um outro encontro de Jesus com alguém que estava se matando, é lá no tanque de Betesda, aquele paralítico, 38 anos, paralisado, é o suicídio da caminhada, ele não podia mais andar. E é curioso o fato de você olhar lá no verso 14 do capítulo 5 de João, que Jesus diz para aquele homem o seguinte, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está dizendo para ele o seguinte, cara, você teve a oportunidade de recomeçar. Preste atenção daqui para frente, para que não te suceda coisa pior. E em último lugar, Jesus se encontra com uma mulher que estava cometendo suicídio emocional. João 8 conta a história dessa mulher, ela é pega na cama com outro homem que não é marido dela. Pega em flagrante de adultério. Ela é levada até Jesus envergonhada, provavelmente sem roupa, é jogada, os religiosos pegam em pedras e dizem para Jesus o seguinte, a lei manda matar, manda apedrejar, e o Senhor fala o quê? E Jesus começa a escrever na areia e diz o seguinte, olha, quem tiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. E diz que dos mais velhos até os mais jovens, todos vão embora. Ele vira-se para a mulher que estava se matando, se ferindo, acabando com a sua vida, quase morreu. E diz para ela o seguinte, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esses 3 encontros de Jesus com essas 3 pessoas que estavam acabando com a própria vida, Pedro, paralítico, essa mulher, em outras palavras, servem para nos ensinar uma lição que eu quero que você leve para a sua casa hoje à noite, que é a seguinte, aprenda com os seus erros e toque sua vida para frente. Eu vou repetir, aprenda com os seus erros. Deixou claro isso para Simão, deixou claro isso para aquele paralítico, deixou claro para aquela mulher, aprenda com os seus erros. Não tem problema você errar. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há alguém aqui sequer que não tenha pecado. Mas ele diz, aprenda com seus erros e toque sua vida para frente. Quando Deus nos repreende, não é para gerar culpa na gente, não. Sei que às vezes uma mensagem como essa perturba algumas pessoas. Mas quando Deus nos repreende é para nos libertar. Quando Deus nos repreende, é para produzir em nós transformação, mudança. Sabe por quê? Porque tudo começa a mudar quando muda aqui. Arrependimento é isso, é uma mudança de mente. É por isso que Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando sua mente se torna nova. Até agora, talvez, a sua mente estava programada. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa do abuso que eu sofri, eu sou assim por causa do meu ex-marido, eu sou assim por causa da minha ex-esposa, eu sou assim porque meu filho não sei o que lá, eu sou assim porque minha família não presta, eu sou assim por causa de um sócio que me passou a perna, eu sou assim por causa disso. Quando a palavra de Deus muda a sua mente, a transformação começa. E hoje é uma noite de novos começos para você, para mim, aqui nesse lugar, para Deus nos dar a oportunidade de recomeçar de uma maneira diferente, de recomeçar com uma maneira diferente.
Eu gostaria nessa noite de orar por você. Eu queria que você ficasse de pé, por favor.